Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a produção Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1977. Em outras ocasiões aqui no canal e até mesmo no primeiro vídeo de análise desse ano de 1977, a gente analisou o quanto gêneros como a comédia romântica são efetivos na conquista do público por várias de suas características. Agora a gente vai começar a analisar uma produção dirigida, produzida e estrelada pelo cineasta Woody Allen, que justamente se encaixa nessa categoria de comédia romântica, ainda que ela não seja uma comédia romântica por excelência do ponto de vista das fórmulas que os grandes estúdios utilizam para capturar a atenção do público. Ao contrário de A Garota do Adeus, cuja análise você pode conferir aqui no canal porque já está disponível, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa se aproxima muito mais de produções recentes como 500 Dias com Ela e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ao retratar nas telas um relacionamento que é mais parecido com o que acontece mesmo na vida real, ou seja, os encontros e desencontros, os conflitos e os problemas que todo casal enfrenta no momento do relacionamento, que a gente sabe não é um mar de rosas como a grande maioria dos filmes faz crer. Então essa produção indicada ao Oscar, que é fruto desse vídeo, na verdade lançou as bases para muito do que viria a ser feito nas décadas seguintes, inclusive esses dois títulos mais recentes que eu acabei de citar. O que a gente tem explícito ali pela história são os problemas reais do dia a dia que cada um de nós tem que enfrentar para poder seguir o seu cotidiano e o seu relacionamento. You want to get coffee for 2 hours or something? 2 hours? No. I'm going in. Go ahead. Goodbye. Certa vez o próprio cineasta Woody Allen se referiu a esse filme como um início de sua maturidade cinematográfica. Abre aspas. Eu queria dar um passo à frente em direção a filmes mais reais e profundos. Foi um ponto de virada para mim. Desde então, eu considero Noivo Neurótico, Noiva Nervosa como o primeiro movimento em direção à maturidade de se fazer cinema. Fecha aspas. Quem conhece aí um pouco mais a filmografia de Woody Allen e principalmente aqueles primeiros trabalhos do final da década de 1960 e início da década de 1970, certamente vai concordar com essa afirmação. Até então, o cineasta tinha se dedicado a filmes de pura comédia, ou então uma comédia mais escrachada, que não levava tanto em conta os dramas pessoais. Alguns de seus filmes até aquele momento incluíam Um Assaltante Bem Trapalhão, de 1969, Bananas, de 1971 e O Dorminhoco, de 1973. Todos eles numa pegada bem diferente desse trabalho que a gente está analisando. E é bom salientar, inclusive, que a própria distribuidora teve problemas na hora de categorizar e espalhar esse trabalho pelos cinemas dos Estados Unidos, tendo em vista o viés muito mais dramático desse sétimo longa-metragem de Woody Allen para os cinemas e que diferia bastante dos outros 6. A gente então é apresentado aos dois personagens protagonistas que vivem um relacionamento heterossexual em Nova York. E veja você aqui que esse já é o terceiro trabalho desse ano de 1977 que a gente analisa nas ruas de Nova York. A cidade, além de ser conhecida pelo seu aspecto cosmopolita, também suscitava muito essa aura de modernidade e de contemporaneidade que incluía a nova geração emergida aí dos movimentos do final da década de 1960. Então ali é onde tudo acontecia, onde as pessoas que estavam mais antenadas com o mundo moderno daquela época se encontravam e se relacionavam. O homem e a mulher moderna, portanto, eram dessa cidade. E a gente também não pode esquecer da verdadeira devoção do cineasta Woody Allen pelas paisagens e pelos espaços de Nova York. Ele é um verdadeiro apaixonado e já falou isso diversas vezes, tanto que a única vez que ele compareceu a uma cerimônia de entrega do Oscar foi justamente para fazer uma homenagem a Nova York logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. A gente vê inclusive nas situações do roteiro e na fotografia uma verdadeira homenagem à cidade, com alguns cartões postais bastante conhecidos e também brincadeiras em relação à costa oeste, que o Woody Allen até hoje não é muito chegado. I cannot. You keep bringing it up, but I don't want to live in a city where the only cultural advantage is that you can make a right turn on a red light. Dentro desse espaço, circula e se relaciona o próprio Woody Allen e a personagem vivida pela atriz Diane Keaton.
Então eles saem para passear, eles conversam, têm os seus dramas existenciais, andam de carro, vão ao cinema e N outras atividades que vão estabelecendo um vínculo daquele casal com o público que está assistindo essa história. No entanto, fica muito claro logo de cara que essa não é uma história convencional e a gente não tem aí os elementos apresentados da forma como a gente esperaria que viria de um filme de Hollywood. Então, se a gente prestar bastante atenção no personagem protagonista de Woody Allen, a gente vai perceber que toda vez que aquele personagem se apega a algo ou alguém, ele acha que aquilo é o resultado de uma ilusão, reagindo violentamente a isso. E daí você tem algumas das várias cenas daquele personagem ranzinza que reclama bastante e acha que tudo está errado. Isso é muito resultado de um recurso utilizado pelo roteiro e que relaciona muito o aspecto psicológico dos personagens com a questão real vivida por eles. I got a wonderful idea. Why don't you get the guy that took you to the rock concert? We'll call him, and he can come over and kill the spider. You know, it's a... I called you. You want to help me or not, huh? What is this? Since when do you read the National Review? What are you turning into? Well, I like to try to get all points of view. Wonderful. Then why don't you get William F. Buckley to kill the spider? Alvy, you're a little hostile. You know that? No caso de Woody Allen, por exemplo, a gente tem algumas sequências que mostram a infância dele e a baixa autoestima. Então aquele menino não tinha apego por nada, até porque sua família era um pouco, entre aspas, esquisita, ele não tinha uma relação muito afetuosa com seus pais e até mesmo a casa onde eles moravam já se localizava numa região um tanto quanto esquisita, embaixo de uma montanha-russa. Tudo isso vai gerar consequências ao longo da linha narrativa e a questão psicológica se mantém desde então. Numa sequência especialmente interessante, por exemplo, a gente tem aí o diálogo entre o nosso casal protagonista numa espécie de terraço ali de Nova York. Enquanto os personagens falam uma coisa, as suas mentes pensam outra, no que seria a real sensação e as reais vontades que eles estariam dispostos a falar, não fossem as travas sociais de uma situação como essa. Yeah, I sort of dabble around, you know. They're wonderful. You know, they have a quality. Well, I would like to take a serious photography course. Photography is interesting because, you know, it's a new art form and a set of aesthetic criteria have not emerged yet. Uma outra sequência que também faz referência a isso se dá justamente no divã, na análise, onde a gente tem uma tela dividida e os nossos dois personagens estão conversando com seus respectivos profissionais para tentar entender tudo o que está acontecendo na vida deles. How often do you sleep together? Do you have sex often? Hardly ever, maybe 3 times a week. Constantly. I'd say 3 times a week. Like the other night, Albie wanted She to have would not sex. sleep with me the other night, you know? Repare que apesar desse recurso da tela dividida não ser algo novo nem revolucionário e já tinha sido inclusive utilizado vários anos antes por outras produções, ele nos dá mais um elemento interessante do repertório narrativo do diretor. E toda essa espécie de casulo ou de armadura criada pelo nosso personagem masculino em função das suas questões psicológicas muito pela baixa estima da infância, faria jus ao título provisório que esse trabalho tinha enquanto ainda estava sendo desenvolvido pelo diretor, anedônia, que numa tradução literal significaria a inabilidade de sentir prazer. Hang in there for a second. I got a little artifact, a little erotic artifact that I brought up from the city, which I think is going to be perfect. I just create a little old New Orleans essence. Now we can go about our business here and even develop photographs if we want to. Como vocês sabem, no entanto, no momento em que o filme foi efetivamente realizado e distribuído nos Estados Unidos, ele foi rebatizado como Annie Hall. Bom, e é inevitável a gente falar de um filme de Woody Allen sem falar do próprio Woody Allen, que é um verdadeiro maestro e controlador de todos os elementos que estão em volta dos seus filmes. Então ele cuida de praticamente todos os processos, pelo menos do ponto de vista criativo. E nesse ano de 1977, ele se tornou somente o segundo profissional do cinema a ser indicado no mesmo ano para as categorias de melhor diretor, melhor roteirista e melhor ator. O primeiro tinha sido Orson Welles pelo seu trabalho em Cidadão Kane de 1941.
E de fato, na época, a crítica recebeu esse trabalho com críticas extremamente favoráveis. Para vocês terem uma ideia, o New York Times classificou Allen como um dos melhores diretores norte-americanos em atividade. Mas não parou por aí não, viu? Se a gente pegar toda a extensa filmografia do diretor, a gente percebe que esse foi um dos seus melhores trabalhos, se a gente levar em consideração a questão de mídia, de público, de crítica, de repercussão geral e de prêmios conquistados pela obra. Em outras palavras, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa foi um dos trabalhos mais bem-sucedidos de toda a carreira do diretor. E isso só em seu 7º trabalho de longa-metragem para as telas. Também ao longo do filme a gente tem várias sequências onde é quebrada a famosa quarta parede, ou seja, o próprio Woody Allen conversa diretamente com quem está assistindo o filme. E na verdade o filme já começa assim, com um diálogo franco entre o cineasta e o espectador, mas isso se repete ao longo da projeção em alguns momentos. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I It's just give my maddening. opinion? This is a free country. He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? Falando um pouco agora da nossa personagem feminina protagonista, é bom salientar que ela esteve concorrendo ao Oscar nesse ano com outras grandes atrizes como Jane Fonda, Shirley MacLaine e Anne Bancroft, mas acabou saindo premiada pela academia. E eu acho que não é por menos, viu? Ela consegue transmitir essa naturalidade de pessoas comuns, por assim dizer, e de um relacionamento ordinário de uma forma bastante natural, e dá até a impressão que alguém que a gente conhece está ali, né? Não parece que é uma atriz representando um papel. E muito disso se explica pelo fato de Woody Allen e Diane Keaton terem tido um caso, um relacionamento aí, alguns anos antes das filmagens desse filme. Fica inclusive aí a sensação e a questão de até que ponto eles não estavam interpretando a si mesmos, até que ponto aquela história é verdadeira ou não, quais são os elementos colocados de forma real ou não. Uma sequência bastante interessante do filme, onde eles estão numa cozinha manejando lagostas e aquilo tudo cai no chão, foi feita no improviso, e você vê ali uma naturalidade muito interessante. Lógico que esse elemento em si não tira em nada o mérito nem de Woody Allen nem de Diane Keaton na interpretação de seus papéis. E eu ainda registro aqui que os figurinos da atriz viraram uma verdadeira febre no mercado norte-americano. Em Nova York, nessa época, você via mulheres correndo atrás das lojas para buscar os mesmos trajes usados pela atriz, que fugiam muito daquele padrão estético imposto pela indústria às mulheres, e se colocava aí um pouco mais masculinizado, por assim dizer, a partir do momento que ela usava calças mais largas, terninhos e outros adereços que não a caracterizavam como a mulher ideal, entre muitas aspas. You look very pretty. Oh, no, I just lost a little weight, that's all. Em suma, assista a esse trabalho com muita atenção e com muito carinho, viu? Ele, na verdade, é o pai de uma série de filmes lançados sob o guarda-chuva da comédia romântica. Muitos dos cineastas que se aventuraram por esse caminho acabaram sendo influenciados por esse trabalho específico, que além de ser extremamente bem escrito, também é muito habilidoso na direção e em todos os elementos que são inseridos ao longo da projeção. O filme não tem absolutamente nenhuma sobra, passa rapidinho, conversa intimamente com o seu tempo, tem atuações de primeira grandeza, pode ser visto a qualquer época porque os temas principais ali são atemporais, e ainda existe aí toda uma habilidade do ponto de vista da linguagem cinematográfica a partir do momento que o diretor explora novas possibilidades, como movimentos de câmera, quebra da quarta parede e planos bastante longos com diálogos que se estendem aí às vezes por mais de 1 minuto. Não à toa, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa conseguiu desbancar o favoritismo de Guerra nas Estrelas na cerimônia da academia. What do you want? It was my first play. You know you're always trying to get things to come out perfect in art because it's real difficult in life. E você aí, já assistiu esse trabalho? Concorda com a decisão da academia em detrimento do filme de George Lucas? Deixe aqui embaixo seu comentário, participe desse espaço, também curta, compartilhe o vídeo e, é claro, se inscreva no canal. O nosso último vídeo de análise desse ano de 1977 é justamente sobre Guerra nas Estrelas, um dos maiores filmes da história do cinema. Tá imperdível, hein? Eu te espero aqui. Making dreams come